Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 8 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Se tiverdes fé, nada vos será impossível. A vida de Jesus é sustentada por uma fé inabalável no seu Pai querido. É o relacionamento com o Pai que torna Jesus capaz de qualquer milagre. Há muitas montanhas que devem ser arrancadas da nossa vida e da vida dos nossos irmãos. A mudança do coração e a evangelização dependem da nossa fé, e a fé depende da nossa intimidade com Jesus. Nada pode barrar a realização do reino de Deus em nós e ao redor de nós, se o quisermos de verdade. Os retiros querigmáticos e as conversões são uma prova disso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de mais nada, no início da nossa meditação desta manhã, precisamos chamar a atenção para um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O Evangelho que acabamos de ouvir é estreitamente ligado e vem logo após o Evangelho da Transfiguração, que meditamos nesta semana. Ali Pedro, Tiago e João contemplaram Jesus revestido de glória. Viram seu rosto resplandecer como o sol, ouviram a voz do Pai e experimentaram uma alegria tão grande que Pedro chegou a dizer: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas o Evangelho não termina no monte. Jesus desce e justamente aos pés deste monte encontramos a cena de hoje. Um pai desesperado, um menino profundamente atormentado, uma multidão confusa e discípulos incapazes de libertar aquele jovem. Apesar da extraordinária experiência do Tabor, a fé continua pequena e insuficiente. É importante notar isso, porque não basta viver uma experiência mística ou de profunda intimidade com Deus para criar fé em nós. Os 3 apóstolos acabavam de viver a maior experiência mística de toda a sua vida. Viram a glória de Cristo, ouviram a voz do Pai, contemplaram Moisés e Elias. No entanto, ao descer do monte, a sua fé continua pequena. Por quê? Bento XVI responde: porque a fé cristã não nasce apenas de experiências extraordinárias, nasce da comunhão permanente com Cristo. O Tabor foi uma luz para o caminho, mas ainda era preciso caminhar. Ainda era preciso passar pela cruz.
Ainda era preciso deixar que o Espírito Santo transformasse o coração. A visão da glória não substitui a conversão, ela apenas indica a meta. Mas vamos agora prosseguir na reflexão. Por que este contraste entre o Tabor e o sofrimento? E claro, a transfiguração foi dada aos discípulos não para que permanecessem na consolação espiritual, mas para prepará-los a enfrentar o escândalo da cruz e o sofrimento do mundo. A luz do Tabor não é um ponto de chegada, é uma força recebida para continuar o caminho. Mas esta luz não é para ser guardada apenas para si, ela deve iluminar o vale. Talvez esta seja a primeira lição para nós. Todos gostaríamos de permanecer no nosso Tabor. Gostamos daqueles momentos em que a oração nos consola, em que tudo parece claro, em que sentimos a presença de Deus. Gostamos de um retiro espiritual, de uma adoração profunda, de uma celebração que toca o coração. São momentos preciosos. Deus os concede porque conhece a nossa fraqueza. Mas devemos compreender que esta é uma experiência de principiantes. Mas cedo ou tarde, Cristo nos diz, vamos descer. Porque ao pé do monte há um mundo que sofre. Há famílias dilaceradas, há jovens presos nas drogas, há pessoas dominadas pela depressão, pelo medo, pela solidão. Há pobres que esperam um gesto de amor. Há irmãos que perderam toda a esperança. É para esse mundo que o discípulo deve voltar, levando consigo a luz que contemplou na oração. É significativo que o pai dessa criança diga a Jesus: levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram. Aparece claro o fracasso dos discípulos. Eles já tinham recebido autoridade para expulsar demônios, já tinham visto inúmeros milagres, já tinham participado da missão de Jesus. Então, por que agora não conseguem? A resposta de Jesus parece severa, porque a vossa fé é pequena. Bento XVI chama muitas vezes a atenção para essa expressão típica do Evangelho de São Mateus: homens de pouca fé. Não são homens sem fé. Eles acreditam em Jesus, deixaram tudo para segui-lo, mas a sua confiança ainda está misturada com a confiança em si mesmos. Isso aparece claro nos trechos das tempestades no lago. Ainda imaginam que a missão dependa das suas capacidades, da sua experiência, daquilo que aprenderam. E talvez seja justamente essa a tentação de todos nós: esquecer-nos da fonte da nossa força. Infelizmente, podemos até servir a Deus, mas apoiados mais nas nossas forças do que na graça. Então chega um momento em que encontramos uma montanha que não conseguimos mover. Encontramos um sofrimento que não sabemos aliviar. Encontramos um pecado do qual não conseguimos nos libertar. Encontramos uma situação diante da qual nos sentimos impotentes. E como os discípulos perguntamos: Senhor, por que eu não consegui? Jesus responde com firmeza, porque ainda confias pouco em Deus. Porque a vossa fé é demasiado pequena. E fala da fé do tamanho de um grão de mostarda. Não diz que precisamos de uma fé gigantesca, não. O grão de mostarda é minúsculo. A questão não é o tamanho da fé. A questão é a sua autenticidade. Uma pequena fé, mas inteiramente abandonada nas mãos do Pai, torna-se mais forte do que uma grande confiança em si mesmos. É Deus que move as montanhas. É Deus quem transforma os corações. É Deus que vence o demônio. É Deus que nos salva. O evangelista Marcos indica um caminho para fazer crescer a fé. Quando os discípulos perguntaram:
por que não conseguimos expulsar o demônio? Jesus responde: porque tendes pouca fé. E São Marcos acrescenta: esta espécie de demônios só se vence pela oração. Santo Agostinho ajuda-nos a compreender essas duas respostas. Para ele, a oração não serve para convencer Deus a agir. Deus já quer conceder-nos todos os seus dons. O problema está em nós. O nosso coração ainda é pequeno para receber aquilo que Deus deseja dar. A oração é precisamente essa dilatação do coração. Quem reza aprende a desejar mais a Deus do que a si mesmo. Aprende a confiar mais na graça do que nas próprias forças. Talvez fosse exatamente isso que faltava aos discípulos. Antes de expulsar o demônio daquele menino, Deus queria expulsar do coração dos discípulos a ilusão da autossuficiência e alargá-lo pela oração, para que fossem capazes de receber uma fé maior. Diz Papa Bento XVI, o reino de Deus é pequeno nas dimensões humanas. É constituído por aqueles que não confiam na própria força, mas na força do amor de Deus. Somos humildes colaboradores de Deus. Colaboradores. Portanto, devemos trabalhar. Humildes. Portanto, jamais podemos pensar que o reino cresce por causa da nossa inteligência, da nossa competência ou das nossas estratégias. E nós podemos ainda citar os mestres do Espírito que diziam: trabalha como se tudo dependesse de ti, sabendo que tudo depende de Deus. Precisamos fazer tudo como se tudo dependesse de nós, porque Deus leva a sério a nossa liberdade. Mas esperamos tudo dele, porque sabemos que a fecundidade pertence sempre à graça. É São Paulo que resume este mistério numa frase admirável: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Tabor, Vale do Sofrimento. A nossa vida cristã sempre oscilará entre o Tabor e o Vale. Precisamos subir ao monte para contemplar o Senhor. Precisamos da oração, da Eucaristia, da adoração, do silêncio diante de Deus. Sem isso, perderemos a força. Mas não podemos permanecer ali. Cristo sempre nos conduz novamente ao encontro da humanidade ferida. E é justamente ali, onde há lágrimas, dor e cruz, que a luz contemplada no monte revela toda a sua verdade. Peçamos hoje ao Senhor não uma fé extraordinária aos olhos do mundo, mas uma fé simples, humilde e totalmente abandonada à sua graça. Uma fé pequena como um grão de mostarda, mas inteiramente apoiada nele. Porque quem permanece unido a Cristo pode descer todos os dias ao vale do sofrimento sem perder a esperança, levando aos irmãos não a própria força, mas a força do próprio Deus. E vamos agora ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos doa. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? E Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena.
Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Podemos nesse momento parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais tocam no nosso coração. E agora podemos escolher o nosso propósito, olhando para esta palavra, um propósito de confiança cega em Deus, pedindo a Ele a força para descer nesse vale de lágrimas, onde os nossos irmãos estão sofrendo e esperam uma palavra, um gesto de carinho, uma luz no final do túnel. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. A oração dilata o coração. Paz e alegria a todos.
A oração opera milagres em você e nos irmãos. Paz e alegria a todos.